noivos, todos os nossos amigos que curtem a nossa página. Hoje é um dia muito especial, porque a nossa live vai ser todinha com uma homenageada do mês de maio, que é a Karine, uma noiva super especial. Eu resolvi convidar ela para homenagear todas as noivas presentes, todas as noivas que já passaram por essa fase, todas as noivas que ainda estão passando. Então a gente vai ter muita coisa legal para mostrar, muito aprendizado, muita experiência de quem já passou por isso. E ela foi a minha noiva. E é por isso que hoje eu vou convidar ela para estar vindo aqui falando um pouquinho para vocês de como funciona todo esse processo. Boa Olá! noite! Tudo bom, maravilhosa? Tudo ótimo! Ai, que bom ter você aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, da gente se reencontrar de novo, né? Verdade, está sendo maravilhoso estar aqui com vocês. Quero compartilhar esse momento tão importante da nossa vida. Realmente a gente tem muitas dúvidas e fica insegura nesse momento, mas a gente vai tentar ajudar aí o máximo de noivinhas que a gente conseguir para vocês terem um dia muito especial. Com certeza. E eu fiquei muito feliz com você ter acertado o meu convite. A gente passou muito tempo junta, né? A gente passou por todas as suas inseguranças, todas as ansiedades, porque as pessoas pensam que casar é fácil, mas não é fácil, né? Você já É, não é fácil. é muito difícil. Você, mais do que ninguém que já passou por isso, pode explicar um pouquinho e falar um pouquinho de como foi tudo, né? Verdade, vai ser incrível. Aproveitem, anotem tudo, que a gente vai dar muita dica boa. Começar a falar do pré-casamento, né? Você Tá, chegou vamos a lá. mim assim, qual é a expectativa que você tinha quando você foi procurar um cerimonial? Então, primeiro eu achava que eu conseguia fazer tudo sozinha, né? Que eu ia me virar, que eu já sabia como decorar, que eu já sabia, já entendia um pouco de tudo e não entendia nada, na Você verdade. era aquela noiva que ficava buscando inspirações na internet, guardando na Desde sempre, pastinha. né? A vida inteira buscando inspiração na internet. Então eu achava que eu sabia tudo. E aí quando eu comecei realmente aquela etapa, tipo, realmente tô noiva, e agora? O que que eu faço? Por onde começo? Qual prioridade eu devo colocar, né? Tipo, quais fornecedores eu tenho que contratar primeiro? Então eu comecei com essas dúvidas que eu não sabia responder. Então eu falei, alguém tem que me orientar, alguém que tenha experiência, tenha passado por isso, um profissional que já está acostumado com esse serviço. E aí eu cheguei até você. Eu estava um pouco insegura no início, porque as noivinhas acham que a gente acaba dando preço para algumas coisas que o valor é muito maior do que a gente imagina, entendeu? Às vezes a gente quer pagar pouco numa coisa que vale muito. Com Então a gente certeza. não pode ter esse ficar com essa mesquinharia, entre aspas, né, de valores para alguns fornecedores que são essenciais para o casamento. E assim, Karine, eu te escolhi aqui hoje porque você foi uma das minhas noivas mais completas. Você se Ai, superou em tudo, sério, em todos os quesitos, você quis fazer todo o cronograma, você quis passar por todas as fases do casamento, você quis como é que eu posso dizer, se permitiu a fazer tudo isso, né? E você ficou assim, você era super ansiosa, muito, né? Antes do demais. casamento. Então, essa expectativa sua, com o acompanhamento de uma pessoa te guiando, foi mais fácil. Com certeza, com A certeza. gente, a gente se ligava altas horas da noite para falar. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você atende cliente depois de 10 horas da noite, depois de 11 horas. Eu falo assim: gente, é o horário que eles estão chegando em casa. Às vezes elas estão na faculdade, estão, sabe, estão trabalhando e não tem tempo. Então, é o tempo que elas têm. Sim, é uma correria. E a gente, qualquer tempinho que a gente tem na nossa vida, que todo mundo tem a vida corrida, né? A gente quer aproveitar para resolver alguma coisa do casamento. Então, quanto mais a gente faz, mais parece que falta muita coisa, né? E a gente Parece fez que a gente não vários fez nada. checklists para eu te deixar mais calma, né? A gente foi fazendo, olha, Karine, tem isso, ainda falta isso. Não, a sua planilha
seu controle de fornecedores, controle financeiro, foi assim, essencial, essencial. Eu acho que se eu não tivesse o seu acompanhamento, a sua planilha, o seu controle, tudo que você me passou, eu não teria conseguido. Eu ia ficar perdida, ia ficar mais ansiosa ainda, não ia estar segura pro dia do casamento, e ia chegar no dia, não ia curtir tanto, eu ia ficar preocupada com as coisas, entendeu? E eu me permiti curtir o dia do meu casamento, não me preocupei com nada, com nada. Me conta Deixei tudo como nas suas foi. mãos. Me conta um pouquinho como é que foi essa parte financeira. Eu acho que muita gente tem dúvida, né? Muita gente começa a se desesperar no início. Assim, eu sei que você foi uma noiva que você quis fechar várias coisas, você buscou por coisas diferentes no seu casamento. Você não quis um casamento, como todo mundo faz, né? Não sei se as pessoas viram lá no meu Instagram, eu cheguei a postar algumas coisas que a gente tinha na porta de entrada um rapaz soltando fogo, tinha os mímicos para animar a pista de dança. E como é que foi todo esse seu planejamento financeiro? Então, na verdade, Lu, eu queria ter um casamento de R$ 200.000. Essa é a verdade. Só que a gente não tem condição, é casa, tem que mobiliar apartamento, tem que alugar, tem que. Cada um sabe a sua realidade. Tem as despesas mensais que não param porque você vai casar, elas continuam ali. Então, eu acho que tudo você tem que se organizar. Quanto você consegue disponibilizar por mês para poder investir e pagar o seu casamento? Ou então antes, começa a juntar antes de ficar noivo. E aí você vê, vamos supor, eu consigo pagar R$ 300. Em quanto tempo e qual o valor total eu quero gastar no meu casamento? Então você consegue marcar a data do seu casamento de acordo com o seu planejamento financeiro. E teve E até como alguns serviços que você fechou assim perto do casamento. Então, foi entrando um dinheirinho a mais e aí você foi fechando, né? Porque no início eu queria fazer o casamento sozinha. Não queria ajuda de ninguém e tudo mais. E aí acabou que no meio da trajetória, as pessoas que gostam da gente, que querem a nossa felicidade, começaram a querer ajudar a gente a poder melhorar e ter as coisas que a gente queria, né? Do nosso sonho. Então, conforme a gente foi engolindo o orgulho e aceitando a ajuda das pessoas, a gente foi conseguindo colocar mais coisas no casamento e fazer do jeitinho que a gente queria. Uhum. Isso é muito bom. E a gente visitou vários eventos, né? Vários eventos de Sim. casamento antes. Eu sempre que tenho assim uma oportunidade, que tem algum evento que me convidam, ou então que eu fico sabendo, eu sempre levo alguma noiva. E eu levei você, não sei se você lembra, você até ganhou Foi um brinde. maravilhoso! O que que você ganhou mesmo? Eu ganhei um chinelo personalizado e um Eu chaveiro vi um ainda no sorteio. sorteio. Quando você está assim nessa fase do planejamento, você inspira casamento o tempo todo, né? Você pensava em casamento assim no seu trabalho, você pensava quando você chegava em casa, você pensava em tudo. E você participar de eventos com esse tema, onde tem vários fornecedores, você começa a conhecer as coisas, é muito interessante. Verdade. E assim, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vai atrás, a gente busca informação, mais a gente fica segura. Mas também a gente tem que ter cuidado para não ficar assim deslumbrada, porque tem muita coisa maravilhosa no mercado. Tem 1 milhão de opções para você contratar, 1 milhão de fornecedores. Então você tem que se conhecer, conhecer seu marido, ver qual é o estilo de Saber o seu vocês. orçamento, né? Primeiro. Sim, sim, além do seu orçamento, porque assim, tinham coisas que eu queria muito e comecei a buscar um custo-benefício, né? Eu queria muitos animadores na pista de dança. Não foi minha prioridade. Eu comecei a colocar por prioridade. Aí sim, depois que eu paguei, contratei todos os outros fornecedores, que eu fui para esses mimos, esses detalhes que eu queria, entendeu? Uhum. E Meninas, buscar, pesquisar valor. vocês que estão aqui embaixo entrando na nossa live, quem tiver alguma pergunta para fazer para a noivinha, noiva não, né, que agora já está casada, para Karine, pode Gente. mandar aqui a pergunta que ela responde sem problema nenhum, né? Pode tirar as dúvidas que a gente está aqui para ajudar vocês. A gente está fazendo essa live para ajudar vocês mesmo. Com certeza. E aí a gente vamos continuar falando do pré, né? Então a Vamos. gente foi pesquisar sobre preços de dia da noiva, né? Você fechou com a indicação com a minha maquiadora, né? Verdade. E Foi aí um preço incrível. a gente conseguiu fazer esse dia da noiva, e eu acho que vale a pena a gente falar desse dia da noiva.
porque você fez uma coisa muito interessante que muitas pessoas não pensam em fazer, né? Você tinha muitas madrinhas, e aí o que que você fez? Conta um pouquinho. Então, eu tinha muitas madrinhas, só que o que acontece? Não, eu tinha que me programar porque algumas pessoas não iam poder participar desse dia da noiva e eu queria que elas estivessem comigo. Então, eu respeitei as que não puderam participar, ou então as que já tinham uma cabeleireira fixa, de confiança. E mas mesmo assim eu fiz. Quem podia participar comigo daquele dia, daquele momento, eu convidei, né? Convidei todas. E aí, quando eu fui fechar o quarto, eu vi que o quarto era um pouco pequeno para acomodar todo mundo, que eram muitas mulheres. E então eu pensei em pegar um quarto do lado, que eles eram intercalares, eles eram unidos, né? Por Então uma você porta. pegou um dia da noiva com noite de núpcias em um quarto e um outro quarto que era interligado, que tinha ligação com esse quarto, você pegou só o day use. Isso, aí eu contratei o day use do quarto do lado, entendeu? Que eles eram interligados, então eu conseguia ter acesso às minhas madrinhas, a gente deixava a porta aberta, e quando eu fui me arrumar, eu fui pro meu quarto, fechei a porta, me arrumei, tive meu momento lá, tomei meu banho de banheira, foi maravilhoso. E a gente descontraiu, eu relaxei, porque como as meninas estavam lá comigo, eu conseguia conversar, eu conseguia me distrair, não pensar nas coisas que estavam acontecendo no salão, na igreja, com meu marido, se ele estava se arrumando, se não estava, se ele ia estar na igreja, essas inseguranças que a gente tem. Vamos Mas foi responder algumas perfeito. perguntas aqui. A Tainá perguntou: qual serviço que você fechou primeiro? Então, o primeiro que eu fechei foi a igreja. Primeira coisa que eu fui ver foi a igreja e o salão, porque eu sabia que são as datas mais difíceis de conseguir. E a igreja que eu quero que eu queria, né? Era muito concorrida. Então eu fui primeiro para ver se batiam as datas da igreja com o salão. E aí, para vocês terem noção, na igreja só tinha uma data. E no meu salão só tinha exatamente essa data. E foi a data do meu casamento. Só Muita tinha, no ano coincidência. só tinha essa data disponível dos dois lugares. Então eu falei que era para ser aquele dia, porque Deus tinha escolhido aquele dia para mim, entendeu? A Mariana fez uma pergunta. Ela perguntou: vocês acham melhor juntar todas as madrinhas ou fazer só a noiva e a mãe do dia da noiva? Como é que foi Então isso pra eu queria juntar minhas madrinhas para poder eu me distrair. Porque eu e minha mãe, a gente já estava muito nervosa, muito ansiosa com aquele momento, a gente sonhou muito com aquele dia. Então poderia ser que a gente ficasse um pouco tensas, assim, né? Uma ajudando a outra, unidas sempre, né? Curtindo o dia, mas eu queria me distrair, eu não queria pensar no casamento em si. Eu queria rir, eu queria falar besteira, eu queria me distrair com as minhas madrinhas, então por isso que eu preferi estar com as madrinhas juntos. Apesar de eu ficar um pouco de receio, né? Delas me passarem alguma preocupação. Vamos supor, não tô achando meu brinco, ou alguma coisa de desespero na hora. Então eu fiquei um pouco insegura com isso. Falei, é muita mulher junta, então poderia dar algum É, atrito, mas eu tem que conversei ter com elas cuidado quanto a antes. isso. Tem que ter cuidado, muito cuidado, porque às vezes ela é sua madrinha, é sua amiga, mas você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que ela reclama de tudo, é uma pessoa que Sim, ela é tem que ter super muito cuidado. esquecida. Tem que ter muito cuidado com isso. Se você sabe que as suas madrinhas falam muito alto, são espalhafatosas, então que acabam te levando muitos problemas delas, ou então que ficam muito nervosas, evita. Evita, porque senão vai acabar te afetando. E as coisas te afetam. Qualquer detalhe no dia, qualquer probleminha, você já fica nervosa, fica ansiosa, chateada. Eu sei porque qualquer coisa, uma coisa mínima, eu já fiquei chateada, mas eu não deixei me abater, já passou e fui embora, entendeu? É verdade. Conta um pouquinho como é que foi a escolha do seu vestido. O que que você procurava? Como você procurava estar confortável? Ou você procurava estar diva? Conta um pouquinho das pessoas que não sabem o que você fez. Então, gente, eu achei a parte do vestido uma parte bem desafiadora, porque eu não sabia o que eu queria, primeiro. Então eu achava que eu queria aquele vestido, né, das redes sociais, que a gente vê um milhão de vestido maravilhoso, mas não cabia no meu orçamento. Então eu tinha que juntar o útil com o agradável de novo. E aí quando eu fui experimentar, eu queria vestidos de sereia, né? Mas não queria ficar uma coisa muito sexy, eu queria uma sereia mais romântica. Quando eu experimentava o vestido de sereia, eu fui com a minha mãe, com a minha madrinha e com a minha prima.
as meninas da minha idade, né, ficavam enlouquecidas, as minhas madrinhas. E a minha mãe não. E a minha mãe queria que eu me vestisse de princesa. Aquele duelo, né, de Então aí sempre. fica uma dica também, né, para você não levar muitas pessoas para a prova do seu vestido, que tem muitas opiniões divergentes à sua e aqui podem um pouco atrapalhar isso também, né? Sim, sim. Então eu fiquei bem indecisa nesse momento, que eu já estava com muita dificuldade de achar o vestido certo. Então, eu queria agradar a minha mãe, gente. A minha mãe é tudo pra mim, mas eu também queria me agradar, agradar as outras pessoas. Então, eu fiquei nessa indecisão. E agora, o que que eu faço? Até que eu encontrei uma loja incrível na Barra da Tijuca. Depois a gente passa, eu passo aqui o contato para Luciana. E eu fiz um vestido 2 em 1, mas sem ser curto, porque eu queria continuar com aquele ar de noiva, elegante, com vestido Claro. longo durante a festa. Uhum. Então, para a igreja, eu casei de princesa e foi a emoção da minha família toda, porque eles sempre sonhavam em me ver casando de princesa. E na festa, com as minhas amigas, com os meus amigos, com meu marido, eu troquei, tirei a saia e fiquei com o vestido sereia. Então, eu realizei o meu sonho, né? Porque a gente sempre quer ser princesa, mas também quer ser sexy, quer colocar um vestido mais justo, jovem. Então eu consegui realizar esses dois momentos e agradar o maior número de pessoas da minha festa. E como é que foi para você definir a cor das madrinhas? Você definiu, né? Todo mundo que viu ali no meu Instagram, viu as suas fotos, todas as suas madrinhas estavam de marsala. Você ficou em dúvida em falar para elas definir uma cor? Foi muito difícil, assim, elas se ajustarem nessa cor? Como é que foi esse processo? Então, eu não pedi muita opinião. Porque se a gente começa a pedir muita opinião das madrinhas, das pessoas, você fica confuso, não decide nada e cada uma gosta de uma cor e não chega num resultado. Então eu decidi a cor do casamento, qual seria. Eu estava em dúvida entre azul marinho e rosé e marsala e nude, né, e dourado. Acabei ficando com marsala. E aí eu decidi essa cor, passei para elas. Tivemos muita dificuldade para encontrar vestidos nessa tonalidade, porque na época ainda não estava ainda bombando essa cor. Então eu acompanhei elas, eu participei da luta para encontrar o vestido com elas. A maioria eu consegui acompanhar, as minhas madrinhas. Eu fiz questão de ir junto, de correr atrás, até para ver. Eu sou meio bastante controladora, né? Até para poder falar, olha, esse não ficou legal em você, esse aqui ficou melhor e sempre E orientar você as minhas falou, se madrinhas. alguma não tivesse um vestido estranho, você falou para elas, olha, não gostei. Não, assim, eu não falava não gostei para não magoar as pessoas, né? Eu falava assim, olha, eu acho que aquele ficou muito melhor em você, valorizou. Eu sempre mostrava o lado positivo do outro vestido, entendeu? Para poder ela ver que o outro eu gostei mais, que ficou melhor nela, valorizou mais ela e ficou muito Uhum, melhor. E elas sempre me escutaram, sempre uhum. ouviram minha opinião e deu tudo certo nesse sentido, graças a Deus. Ainda bem que deu tudo certo mesmo. E assim, uma coisa também que eu queria botar aqui, que eu acho que muita noiva também sofre, e eu já recebi muitos relatos disso, é que você ficou tão ansiosa, mas tão ansiosa, que você até sonhava que as coisas iam dar errado, né? Você me ligou, você me mandou mensagem, ai, Lu, eu acho que eu sonhei que isso não ia acontecer. Eu, calma, Karine. E realmente esse sentimento de é porque vocês sonham muito, né? Eu também já sonhei, porque eu também já fui noiva. Então é uma ansiedade, é uma expectativa muito grande em cima desse dia, né? Sim, eu sonhei que eu entrava na igreja e não tinha ninguém, só tinha meu marido. Aí eu falei, gente, cadê todo mundo? Ninguém veio pro nosso casamento. Aí eu falei, ainda bem que você tá aqui. Eu falava pro meu noivo, né? Que pelo menos ele estava lá e já bastava, mas é uma insegurança tremenda, assim, é uma coisa muito estranha, uma sensação inexplicável, porque a gente quer que chegue o dia logo, mas não quer que acabe aquela sensação, aquele momento, Uhum. aquela ansiedade, que é tão bom, que eu sinto tanta falta disso. Para a gente terminar então de falar do pré, vamos falar um pouquinho de como foi a sua lista de convidados. Você sofreu muito assim, muita dificuldade
em chamar as pessoas? Algumas pessoas se convidaram? Como é que foi esse processo todo de convidados de casamento? Então, primeiro a gente fez aquela lista gigante, né, com 1 milhão de pessoas. E aí eu falei, gente, não vai dar para eu comecei a pesquisar valores para aquela quantidade e eu via que não cabia no meu orçamento. Então eu falei, ou eu faço um casamento dos meus sonhos com poucas pessoas, ou eu vou fazer um casamento para muitas pessoas simples. Então eu preferi enxugar minha lista de convidados, era para ter enxugado até mais, porque conforme foi passando o tempo, a gente acaba liberando mais um, mais outro. Eu achei que não ia acontecer isso comigo, que ninguém ia ser cara de pau a ponto de pedir para convidar alguém, mas teve bastante disso. As pessoas pediram para chamar fulano, ciclano, gente que eu nem conhecia. E uma coisa muito importante para poder eu conseguir chegar no número de convidados que eu queria foi a confirmação de presença. Foi a Luciana ligar para cada convidado e confirmar, perguntar se eles realmente iam, porque a gente estava contando com eles. Então, realmente, meu casamento foi o número certinho de pessoas, porque a gente teve essa preocupação de confirmar um período antes e confirmar perto do casamento. Então, Isso eu é tive um muito bom importante. resultado com isso. Muito importante mesmo. Então vamos falar do dia do casamento, como que foi isso. Eu lembro que assim, a gente na semana a gente estava um pouco preocupada, né? Que tava um pouco, o tempo estava ruim, você ficou meio preocupada e aconteceu uma coisa surpreendente. Você saiu do dia da noiva, quando você estacionou o carro do lado de fora, que eu comecei o cortejo, caiu aquele temporal, mas depois, na hora da sua entrada, o tempo estava lindo, maravilhoso, e você entrou assim, maravilhosa. Então, o dia eu estava muito preocupada porque todos os eventos que eu faço chove. Aí eu falei, gente, no meu casamento não vai ser diferente. Mas eu rezava todos os dias para isso. Uma das maiores preocupações minhas era o tempo. E no dia, meu dia da noiva, né, era de frente para a praia. Eu falei, gente, o tempo tem que estar bonito. E graças a Deus ficou um sol bonito, um tempo nublado, mas bem bonito, assim. Então eu aproveitei o dia todo. A gente foi pra piscina, eu e minhas madrinhas fomos pra sauna, a gente aproveitou o hotel. E na hora que eu entrei no carro, eu cheguei na porta da igreja, caiu um temporal que parecia que não ia parar nunca. E 10 minutos depois a chuva parou e como se nada tivesse acontecido. Eu falo que a chuva veio para lavar a alma, lavar a igreja, a gente começar uma nova história, começar uma nova trajetória com realmente a alma limpa, a igreja limpa, tudo limpo. Vamos falar então da igreja. Qual foi o maior desafio que a gente fez nessa cerimônia? Para quem não viu o seu casamento, conta aí. Então, a noivinha aqui gosta de coisas diferentes. Então, eu queria fazer um casamento marcante, emocionante e diferente. Então, eu fui conversar com o padre que eu queria fazer a cerimônia das velas. Eu dei, né, uma vela para cada convidado e eu dei alguns isqueiros também personalizados com adesivo, né, para as pontas dos bancos, porque não dava para dar para todos, então eu falei assim, vou dar para a ponta dos bancos e cada um vai acendendo a vela do amiguinho do lado. E aí a gente combinou com o padre super topou. E aí, no final da cerimônia, quando acabou, a gente disse sim, deu o beijo e tudo mais, a gente abaixou as luzes da igreja, todos os convidados acenderam a vela, né? A vela significava luz para nosso caminho, luz para nossa trajetória. E aí o meu noivo cantou para mim. Ai, gente, fico até emocionada aqui, toda Foi o arrepiada, só momento de mais lembrar. lindo, não foi? Foi muito lindo, foi um momento muito marcante pra gente, para todos os convidados. Ninguém esperava por aquele Quem esperava? momento. Então foi uma coisa muito diferente que não me custou muito, entendeu? Eu comprei vela aquilo numa fábrica de velas em Madureira. Então assim, a gente consegue inovar, fazer uma coisa emocionante, diferente, não gastando muito. Uma caixa de isqueiro, Lu, eu comprei uma caixa de isqueiro, foi 40 e poucos reais. Uma folha de adesivo foi, sei lá, 5, 6 reais. Então, assim, eu não gastei tanto assim e foi o maior sucesso do meu casamento.
É verdade. Quem quiser também ver as fotos, tem fotos lá no meu Instagram de como ficou linda a igreja, de todo mundo segurando uma vela, as luzes assim bem abaixadinhas. Nossa, ficou maravilhoso. E é o que você falou, Verdade. é a gente procurar fazer uma coisa diferente, uma coisa que ninguém está esperando, pesquisar coisas, às vezes, umas coisas econômicas, né? Não é tão caro você fazer isso. Sim. E assim, passou a verdade do casamento, passou aquela emoção que vocês estavam sentindo no momento. Então foi lindo, foi maravilhoso. Foi mesmo. E aí depois a gente foi pro salão de festa, né? E você investiu em muita coisa, em muitas programações, em muitas atividades. O que que você pensava assim pro casamento? Então, eu queria que meus convidados a todo momento tivessem alguma interação, entendeu? Que eles estivessem em algum momento dançando, outro momento tirando foto, outro momento bebendo. Queria que eles sempre estivessem fazendo alguma coisa para não ficar aquele povo todo sentado na mesa só comendo e bebendo a noite toda. Então, eu Uhum. queria realmente mexer com meus convidados. Então, eu consegui uma promoção, gente, a Black Friday, essas promoções assim que relâmpago, fiquem atentas, porque eu consegui valores incríveis nesses momentos, nessas promoções. Então, esses meninos que animavam a pista de dança, eles também eram garçons animados, assim. Eles iam na mesa como se estivesse servindo e puxava a bandeja, brincava com os convidados. E todos os convidados morriam de rir e brincava com eles também, porque eles se confundiam realmente com os garçons da festa. Então, eu coloquei cabine de fotos para a galera levar. Porque a cabine de fotos também é uma lembrancinha, né, Lu? A pessoa Com lembra do teu certeza. casamento para sempre ali. Então, eu priorizei lembrancinhas e coisas que meus convidados pudessem lembrar por bastante tempo do casamento. E por falar em lembrar, vamos falar então da primeira dança de vocês, que ninguém esperava também. Como que foi vocês fazerem aquela a procura de vocês quererem inovar, né? De vocês fazerem aquela coreografia e depois, quando ninguém esperava, entrarem os padrinhos. Foi muito difícil de vocês fazer com que todos se encontrassem para treinar a dança? Então, primeiro, eu e meu marido, a gente já gostava de dançar, a gente já gostava de ensaiar e dançar junto e tudo mais. Então, a gente já queria fazer sozinhos, como sempre, né? A gente sempre acha que pode fazer tudo sozinho. E a gente percebeu que não, que para o nosso casamento a gente queria alguma coisa profissional, alguma coisa séria. Então, a gente contratou um coreógrafo, que ele foi maravilhoso, e ele foi ajustando até onde a gente conseguia ir e até onde o vestido conseguia ir. Ele deu dicas que eu não tinha imaginado, que passos o meu vestido eu ia conseguir fazer por causa da manga do vestido, que passos meu marido ia conseguir com o sapato, né? Porque o sapato escorrega na pista de dança. Então tem todos esses detalhes que um profissional vai te orientar e que a gente não consegue pensar em tudo. Então a gente saiu bastante nos horários que a gente podia, que era de noite, uma vez na semana. E aí, quando eu pensei em colocar meus padrinhos, eu achei que eles não iam aceitar, né? Falei, ai, gente, ninguém vai aceitar. Vou dançar sozinha mesmo, com meu marido e pronto. Mas eu falei a ideia, não fiquei com vergonha, com medo de falar com eles, não. E me surpreendeu bastante que todo mundo vestiu a camisa e a gente conseguiu marcar 2 ensaios. O que que eu fiz para eles conseguirem ensaiar? Eu gravei um vídeo, eu dançando a parte deles, a coreografia deles, e mandava para eles no grupo de WhatsApp, mandava no privado, e eu falava que quem tivesse dificuldade com alguma parte da coreografia para me avisar, para eu fazer mais devagar, ou então ir até a casa deles, marcar um encontro, porque é mais fácil você treinar individual do que você conseguir juntar todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário, sempre É. tem alguém que falta. Então eu Uhum. achei essa estratégia de mandar o vídeo para eles de como dançar e aí, no ensaio geral, a gente marcou os lugares, e aí foi bem mais fácil, entendeu? Eu fiz dessa maneira e fluiu muito bem. E essa interação com os padrinhos, com as madrinhas é muito legal.
Não sei se quem está assistindo aqui conhece, todo mundo, todas as noivas que fecham comigo, eu dou o chá de lingerie, que é esse momento, né, também das madrinhas se reunirem, dessa festa. Eu acho que tudo é festa na vida, né? Se a gente não conseguir aproveitar esse momento, porque o casamento tem momentos difíceis também. Tem momentos que você Verdade. de noivas, porque eu já passei por isso também, que a gente pensa que não vai conseguir, que a gente pensa que ninguém está do nosso lado, que a gente todo mundo está cansado da gente falar de casamento. Então, a gente relaxar, a gente aproveitar os momentos assim únicos, né, dessa fase toda é muito mais prazeroso. Sim, e aí vem o papel dos padrinhos e das madrinhas, entendeu? As minhas madrinhas ouviram e ouviram 10 mil vezes a mesma coisa, as minhas inseguranças. Tem que ter paciência, então você tem que pensar bem quem vai estar do teu lado nesse dia. E os padrinhos, a mesma coisa com o noivo. Então, meu noivo teve a despedida de solteiro dele com os padrinhos, tiveram um momento. Alguns padrinhos também foram se arrumar com meu marido, eles tiveram aquele momento, beberam cerveja, fizeram a farra deles lá. E eu com as minhas madrinhas tive a minha despedida de solteiro, chá de lingerie que eu ganhei da Luciana, que foi incrível. E a gente acha que não vai ganhar nada, né, gente? Mas com a Luciana a gente ganha tudo. E Foi você muito ganhou bom. A gente muita coisa no aproveitou. chá de lingerie, não ganhou? Muita coisa, tem coisa que eu nem usei ainda. Eu tenho 6 meses de casada. Ficou com Tanta coisa vergonha eu de não levar na usei. mala? Ficou com vergonha de levar na mala, não, né? Não, levei bastante, mas era tanto que não tinha dia para usar tudo. Vale a Ai, meu pena Deus. fazer o chá de lingerie. Vale a pena fazer todos os chás da vida, gente. Não fica com vergonha de fazer chá, não. Faz todos. Eu Faz adorei. chá, faz despedida, faz tudo. Por isso que eu te chamei, porque eu sei que você fez tudo, eu sei que você foi uma Fiz noiva tudo. completa. Ah, eu queria aproveitar tudo, todos os detalhes, e eu realmente envolvi muito os meus padrinhos e minhas madrinhas no dia do casamento, para eles torcerem e vibrarem junto com a gente no dia. Então, depois da coreografia, a gente se abraçou, a gente vibrou. Então, cada detalhe, a cada conquista durante o casamento, durante a festa, depois do altar, assim, então a gente realmente se uniu muito com essas atividadezinhas antes do casamento, até para eles se conhecerem. É Isso é legal você muito importante, porque apresentar. às vezes eu chego no casamento, eu tenho que apresentar os padrinhos que eles vão entrar um do lado do outro. Então, essa Não, interação antes, né, é muito legal. não, muito legal. Então a gente realmente queria que os padrinhos tivessem esse contato para eles saberem quem é quem. Tinha gente que não se conhecia e se conheceu no ensaio geral da coreografia, se conheceu na despedida de solteiro um do outro. Então é bom você ter esse contato dos padrinhos para todo mundo vibrar junto como um time no dia do casamento, entendeu? Uhum. É muito importante. Você se arrepende de ter feito alguma coisa ou de não ter feito alguma coisa que. Conta alguma coisa disso. Então, na minha no meu pré, né? Na minha. Gente, esqueci o nome. No meu dia da Pré-wed? noiva. Não, Ah, no meu dia da noiva, eu achei que eu demorei muito para começar a me arrumar. Eu queria ser a última a ficar pronta, porque eu achava que eu ia desmontar. Então eu fiquei por último. Eu achava que eu tinha que ter sido a primeira. Se eu desmontasse, a maquiadora fazia tudo de novo, entendeu? Então, uhum. eu fui a última, acabei atrasando um pouquinho, eu não consegui tirar as fotos no hotel. Então, se você tem esse medo de ser a primeira a fazer o cabelo, a ser a primeira a fazer a maquiagem, seja se desmanchar, a maquiadora vai retocar. É muito mais rápido retocar do que fazer do zero, você Uhum. sendo a última. Então, eu acho É, que eu trocaria aí essa ordem de me arrumar no dia da noiva. E a gente uhum. acha que dá tempo, não dá tempo. São horas e horas mesmo, são 5 horas se arrumando. Então, assim, tem que se programar, levar uma mala com antecedência, com tudo dentro. E outra coisa que eu acho que eu me arrependo é ter fechado a banda, que eu botei uma banda sem contrato. Então, eu tive um pouquinho de problema com isso. Então, A gente gente, teve um não. problema uma semana antes do casamento quanto a isso, né? Sim, sim. Então, eu tive vários problemas com a banda. Então, por quê? Porque eu não tinha contrato. Se tivesse contrato, ia estar tudo ali, ia ter que dar o jeito dele e pronto. Então, uma coisa muito importante, não feche nada sem contrato. Porque a única coisa que eu fechei sem contrato deu problema, entendeu? Me deu muita dor de cabeça, de chorar, de estressar desnecessariamente, entendeu? É, a Tainá fez uma pergunta aqui do Trash the Dress. Calma, Tainá, a gente já vai responder sobre isso.
A Brumix Imagem, ela falou, eu como noiva... Cadê? Deixa eu ver. Eu como noiva vou querer a maquiadora só pra mim. Será que é egoísmo? Não, não é Claro que egoísmo. não. Mas Claro é que como não. você falou, né? Às vezes, tendo mais pessoas, você não fica pensando só naquela expectativa do casamento, não fica tão tensa, com mais madrinhas, né? Vocês vão brincando, vão passando esse dia. Quando você vê, já é hora de você estar indo lá para a igreja linda e bela. Verdade, mas assim, como a quantidade de madrinhas, para quem perguntou, né, de ser egoísmo e tudo mais, não é egoísmo, você tem que pensar em você. No dia do seu casamento, você tem que ser egoísta, você tem que pensar em você, porque é o seu dia, você sonhou com aquele momento por anos, por meses, então Planejou, realmente você deixou de fazer as muita suas coisa. vontades, a vontade do seu marido, tem que realmente pensar em você e ponto. Então, a minha maquiadora, sabendo que ia ter um número de noivas, de madrinhas, né, grande, levou uma outra profissional. Então, conseguiu dividir aí e ficou bem tranquilo. Então, você Quando consegue, e assim, ela não vai fazer a mesma maquiagem que fez em você nas outras, né? Madrinha tem um estilo de maquiagem, noiva é outro estilo de maquiagem. Então, fica despreocupada que você vai ser a mais linda da noite. Conta um pouquinho de quem você quis homenagear no casamento, como foi importante você e a sua mãe. Conta um pouquinho. Então, a minha mãe, ela queria entrar comigo na igreja, né? Porque meus pais, meu pai e minha mãe são divorciados, então ela queria entrar comigo na igreja. E eu falei pra ela que eu sempre sonhei em entrar com meu pai. Então, aí, assim, eu fui um pouco egoísta, porque esse era o meu sonho. Então, apesar dela ficar um pouco chateada com essa situação e ela ser meu alicerce, meu apoio em todos os momentos, eu tinha que realizar o meu sonho. Senão eu ia chegar amanhã e ia falar, poxa, eu queria ter entrado com meu pai. Ia ficar aquele arrependimento e eu não queria me arrepender de nada. Mas, ao mesmo tempo, eu queria mostrar o quanto ela era importante para mim. Então, na entrada, né, da igreja, eu fiz um terço com um relicário, com uma foto minha e do meu marido e da minha mãe comigo, né? E aí no carro eu chamei ela sem câmera, sem filmagem, sem nada, e eu mostrei o terço para ela que eu ia entrar com esse terço na igreja e que eu tinha dito para ela que ela não ia entrar comigo, mas eu fiz o terço e falei que ela ia Você estar estava comigo. levando ela com você. Isso, que ela ia entrar comigo sim, que ela ia estar comigo em todos os momentos. E ela chorou, foi um momento muito emocionante das nossas vidas, foi a parte mais emocionante. Ela fala até hoje que foi a maior declaração de amor que ela já recebeu na vida. E aqui tá o relicáriozinho que eu fiz, ó. Esse foi o terço que eu entrei no meu Sim. casamento. E aqui tá a foto com a minha mãe, com o meu marido, tá de cabeça pra baixo. E, gente, lindíssimo. Eu mandei fazer na internet, eu entreguei as fotos, então foi super tranquilo, porque eu não estava encontrando em nenhuma loja física aqui no Rio. Então eu mandei fazer e chegou, foi perfeito, foi um dos momentos mais emocionantes. Então, se você tem uma pessoa muito especial que te ajuda no casamento, você pode ter esse momento com ela sem mostrar para as pessoas, faz você e ela, não precisa exibir para ninguém, sabe? Foi um momento meio da minha mãe que eu não queria ninguém perto, eu queria eu e ela e realmente foi um chororô, foi uma emoção que não E tem nem como falar em explicar. emoção, também você fez uma surpresa para o noivo, né? Fiz. Foi lindo, porque eu acho que às vezes as pessoas só pensam na noiva, né? E o noivo fica assim, poxa, eu não tenho nada. Então é importante você também demonstrar isso para ele. Porque assim, claro que 90% das mulheres sonharam com aquele dia, ficam imaginando 24 horas por dia, né? E o noivo, ele, ai, amor, tá tudo bem, faz o que você quiser. Às vezes o noivo faz para agradar a noiva, né? Mas Verdade. eles também estão pagando, né? Além de tudo, e eles estão ali, não são coadjuvantes, né? Ele é um noivo também. Sim, Então sem conta o que ele nada você fez. acontece, né? Conta o que você fez. Então, eu sempre gosto de fazer as pessoas se sentirem especiais, né? Então, para as minhas madrinhas, eu dei um roupão, um hobby no dia e tudo mais. Eu fiz as pessoas se sentirem importantes realmente. É legal você pensar nesses detalhes. E para o meu marido, eu queria, apesar dele não ter sonhado com nada daquilo e aquilo ser muito maior que os sonhos dele, que para ele um churrasco e um futebol, a gente casando, estava tudo certo.
Então, ele é importante para mim, independente do sonho dele ser menor que o meu ou maior que o meu. Então, eu mandei entregar um relógio para ele, pela Luciana, com um recadinho falando que esse relógio é para ele contar as horas, os minutos e os segundos para me encontrar no altar. Ai, foi lindo! Foi lindo, foi lindo mesmo. E ele realmente não esperava, foi muito bonito. E ele Não, também e foi fez uma uma pra coisa você, né? simples. Ele também Fez, fez uma fez. coisinha pra você. O que que ele Ele fez? fez e me entregou esse cordãozinho e fez um quiz, que eu adoro essas coisas, né? Ele fez um quiz do conhecimento do casal e tal, então a gente brincou, eu chorei, ele falou coisas emocionantes, mandou vídeo pra mim, flor, então assim, foi realmente um dia mágico. E no dia do casamento, seu pai também fez uma declaração pra você, né? Ai, gente, é porque minha família sabe que eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu gosto E de é sofrer. legal você se sentir amada, você sentir que você tá fazendo aquilo, porque na verdade, se você não fizesse pra ninguém, você casava só no civil, acabou. Mas você tá Sim, fazendo eu aquilo para as falo. pessoas, né? Você A pensa em gente tudo as pessoas. A gente foi na degustação, a gente pensou no cardápio variado para atender o máximo de gente possível. A gente pensa nos entretenimentos da festa, a gente pensa se as pessoas vão se sentir confortáveis. Tudo isso é a gente sim. pensando em vocês, claro, mas também nos convidados. Sim, a gente tem que pensar em todo mundo, né? Realmente, eu pensei em todos os estilos de pessoas, tanto que eu botei vários estilos de música. Então, tudo, apesar do que eu gosto, meu marido gosta, a gente tem que se agradar, a gente está fazendo a festa para uma quantidade de pessoas que gostam da gente e a gente quer que eles se sintam à vontade no dia. E assim, não fica com vergonha de falar o que você gostaria no seu dia, não. Eu sempre falava para todo mundo, eu falava, eu sou louca para ter uma surpresa do meu marido. Não falava para ele, mas eu falava para minhas madrinhas, eu falava para minha mãe, falava para meu pai. Então as pessoas que você vai falando, elas comentam do seu marido, entendeu? Então é uma ótima dica. Fala o que você quer, o que você gostaria de ser surpreendida, que você é romântica. Fala para as pessoas o que você espera para você não se frustrar. Se você não falar nada, às vezes a pessoa não se toca que você dá importância a isso. Então eu fazia questão de falar logo, para poder não ter problema no dia. Para garantir, né? Pra garantir. E aí passou o casamento, né? Acabou a festa, num piscar de olhos. É, Ele passa muito rápido, muito rápido. E eu aproveitei tudo, Lu. Eu aproveitei tudo, eu fiz o que eu queria, eu não queria tirar mais foto, eu parei de tirar foto, eu não queria mais. Eu fiz de tudo que eu queria, literalmente. E aí depois vocês foram lá, voltaram para pro hotel, né? Onde era a noite de núpcias. E aí o que que tinha lá esperando o noivo? Então, além do hotel preparar tudo aquilo, champanhe, morango com chocolate, lâminas de frutas, todo aquele romance, pétalas de rosa, que eu até me surpreendi, assim, achei tudo o máximo. Eu preparei um ensaio sensual pro meu marido, gente. Misericórdia. Eu tava com muita vergonha, muita vergonha. Mas eu me propus a fazer isso, por quê? Porque a gente sabe que a gente chega cansado da festa. A gente sabe que o dia é cansativo, é estressante, é muita ansiedade, então cansa a gente. Então, enquanto eu tinha que tirar vestido, tinha que desmontar cabelo, eu tinha que fazer um monte de coisa, meu marido ia dormir, gente. Não ia ter jeito. Ele tá cansado. Então, eu preparei. Ai, meu. Eu preparei alguma coisa para distrair ele enquanto eu estava me preparando ali para a noite de núpcias. Então eu fiz um álbum com um fotógrafo que ele, assim, fiz uma parceria com ele, né? E foi muito difícil. Eu comecei com as fotos mais tranquilas, ele me fez um questionário das partes do corpo que eu não gostava, e eu fui até o meu limite, eu não queria ficar completamente nua, Nada então eu usei vulgar, nada né? vulgar, eu queria realmente Não é uma sensual. Playboy, é um ensaio sensual com as Isso, é fotos uma bonitas, sensual. né? Trabalhadas. Sim, eu tô até aqui com a capinha dele, ó. Esse foi o álbum. A capinha, sim, as fotos foram bem tranquilas, foram bem leves, assim. E E aí ele você usou amou. alguma lingerie que você ganhou no chá de lingerie? Usei bastante lingerie do chá. Eu
levei morango, eu levei algumas coisinhas assim para fazer o ensaio E e aonde é que foi você uma... fez? Hã? Aonde você fez? Aonde Eu você fiz fez? num hotel. Eu paguei um day use também, eu não lembro do nome do hotel agora, mas foi um day use e eu paguei bem baratinho, consegui uma promoção dessa aí da vida e consegui 6 horas, eu acho, para fotografar. E aí eu Hum. fui aos pouquinhos, porque eu tava muito envergonhada, vocês não têm noção. A gente acha que o corpo tá horrível, que tá tudo, nada tá prestando, e o meu marido achou tudo perfeito, encantador, foi o que salvou minha noite de núpcias. E ainda com isso tudo do casamento, todo esse planejamento, toda essa ansiedade, você ainda conseguiu fazer uma reeducação alimentar, não foi? Foi, ainda teve isso, né, gente? Tem que caber no vestido. Aquele desespero para não engordar, para não, o vestido E não você ficar fez uma apertado. aposta com o Rodrigo, vou contar. Você fez uma aposta com o Mas, ó, Rodrigo, até numa nutricionista que eu fiz uma live com ela aqui há 2 semanas atrás. E ela é vocês maravilhosa. fizeram uma aposta de quem emagrecia mais, não era isso? Isso, e ele ganhou, né, minha gente? Homem é muito mais Ah, fácil. pois Falo é. logo. Pois é. É o Mas metabolismo, ele, é o nosso metabolismo, não tem jeito. eu acho também. Ele emagreceu 10 quilos, meu marido, pro casamento. Foram 10 quilos, eu perdi 5 quilos e a gente entrou na igreja feliz e, assim, sem vergonha das fotos, né? Porque às vezes quando a gente não tá bem com o nosso corpo, a gente tem que tomar atitude. Não adianta aí deixar pra frente, chegar depois ver as fotos, eu tô horrorosa nas fotos do meu casamento. Então, tome uma atitude antes para isso. Então, eu me programei. Eu comecei a fazer tratamento de pele, a cuidar da minha pele todo dia, eu lavava meu rosto para poder sair bem nas fotos. Eu comecei a ir no dentista com plano de saúde. Quem não tem plano de saúde, esse programa, né? Bota também como um orçamento, no orçamento do casamento. Então, assim, eu fui pensando do jeito que eu queria estar no meu É casamento. Eu tudo, queria a estar nossa linda. vida toda é um planejamento, né? Vocês tiveram um planejamento aí do casamento, atrelado a isso, vocês tiveram um planejamento quanto à vida de vocês, a saúde de vocês. Então é tudo. Quando você tá bem com o corpo, você tá bem com a cabeça, você consegue. Tem muita gente que, vou deixar para depois. Eu não Não. quero casar agora porque eu tô sem dinheiro. Às vezes a gente fica planejando tanto uma coisa e a gente não consegue fazer, e aí a gente vê que o tempo passa, e agora eu não quero mais fazer. Gente, passa muito rápido, passa muito rápido. Então, assim, vai se programando desde hoje. Eu quero casar, bota uma meta, eu quero casar em 2025. O que eu preciso? Como é que eu quero estar no meu casamento? Eu quero estar com cabelo grande? Então eu vou cortar só as pontinhas, eu vou tratar do meu cabelo, eu quero estar com uma pele bonita. E aí você vai fazendo isso pro seu casamento, mas na verdade você já está mudando a sua vida, o seu hábito. E aí É quando verdade. você chegar no seu casamento, você já levou isso para a vida, entendeu? Você já se cuida naturalmente. É. E aí, depois do casamento, você ainda fez um trash the dress com o maravilhoso Thiago da De Farias. Quero mandar um beijo pra ele, meu super parceiro. E ficou Eu amo o maravilhoso, né, Thiago. gente? Eu amo o Você Thiago já é demais. linda. Então, assim, Aquele vestido lindo, ainda com um fotógrafo maravilhoso desse, a gente tinha que ter uma coisa maravilhosa. verdade. Então, Como assim, é que foi? eu me preocupei, assim, eu tinha que entregar o meu vestido na segunda-feira. Eu casei no sábado, eu tinha que entregar na segunda-feira. Então, quando eu fui fechar o contrato, eu pedi para eles de brinde, que eu falei que eu ia viajar, inventei uma desculpa para entregar na quarta-feira o vestido, para eu conseguir fazer o trash. Porque eu não queria também, Lu, fazer no domingo, que eu ia estar É, muito porque tava cansada cansada. do casamento. Eu queria aproveitar o hotel, eu queria curtir meu marido, esse primeiro dia de casado. E aí, na segunda-feira, a gente já se planejar, né, para fazer o trash. E aí, na terça-feira, que foi o dia da filmagem das fotos. E na quarta, que eu entreguei meu vestido e o terno do meu marido. Então, a gente se preocupou nisso, em assinar um contrato, em pedir de brinde esses dias, para conseguir fazer o trash. E como é que foi lá? Vocês escolheram um lugar? E aí, como é que foi lá no dia? Então, o meu pré, eu queria fazer num lugar mais elegante. Então, eu escolhi o Quitandinha. Lá em Então, Petrópolis. lá em Petrópolis, isso. E aí eu escolhi uma roupa mais de frio, uma coisa mais elegante, dentro do Quitandinha, com lustre, uma coisa bem romântica. E aí no trash eu queria mais praia, areia, contato com o chão, com a terra, essas coisas. Então
consegui fazer essa divisão para não ficar muito praia no pré e praia no trash. E aí no trash a gente foi pra praia, a gente corria, a gente entrou na água mesmo, a gente se molhou todo. Foi maior farra, mas o resultado foi incrível. Foi E eu incrível. consegui fazer o trash sem, assim, rasgar vestido, manchar e tudo mais. Então você consegue fazer o trash só andando na rua, já é um trash, gente. Então se você não tá aí num ambiente do casamento, numa festa e numa igreja, você já consegue fazer um trash. Isso aí. Então é isso, né? Ai, quantas coisas, quantas emoções. Você participou de toda. Eu junto com você, né? A gente participou, assim, de várias situações. A gente viveu junta, né? Você fez parte do meu projeto de assessoria e de cerimonial. E a gente curtiu. Eu espero ter superado as suas expectativas, ter sido uma amiga, ter sido uma companheira para você. E Verdade, muito foi muito feliz por você estar incrível. aqui hoje, depois de tanto tempo. Daqui a pouco vai fazer um ano, Karine. Você tem noção? Passa muito rápido, passa muito rápido. E assim, gente, estude, se planeje, seja organizada. Tudo isso vai ajudando e vai dando segurança para vocês. Pense em coisas criativas, em coisas diferentes que você gosta no seu dia a dia. Esquece um pouco de festa, pensa no que você gosta no seu dia a dia e tenta levar isso para sua festa. Então é sempre legal você colocar a sua cara, a sua personalidade no casamento. Fica bem E é o que eu bacana. sempre falo, o casamento é o ritmo dos noivos. Se vocês forem noivos pra cima, extrovertidos, estiverem sempre na pista de dança, todo mundo vai querer curtir aquele momento, vai querer dançar. Já se vocês forem noivos mais quietos, mais calmos, que não forem pra pista de dança, as pessoas vão se sentir meio inibidas, né? Então, o Sim, casamento sim. teve toda a personalidade de vocês, tudo foi pensado de vocês, né? Verdade, foi exatamente isso. As pessoas, até o cardápio. Eu sou fã de churrasco, então a gente botou o churrasquinho misto de uma forma mais elegante no casamento. Então, assim, coloque a carinha de vocês na festa, que as pessoas vão amar e vão se identificar e vão lembrar de vocês. Assim, caramba, esse prato é a cara da Karine, esse prato é a cara do Rodrigo, essa foto. Sempre vão lembrar de alguma coisa de vocês. Vale a pena. A Tainá fez uma pergunta. Ela perguntou: a água do mar não danificou o seu vestido no dress? Então, não danificou porque foi rápido, assim, a gente entrou, tirou uma fotinha assim, duas e já saiu. Então a gente não ficou mergulhando e nadando na água do mar. Mas o que eu falo para vocês terem cuidado caso forem fazer o trash na praia é não puxar o vestido, levantar o vestido para andar na areia. Porque a areia sim danifica o vestido. Então a barra do meu vestido ficou assim um pouquinho danificada e tudo mais, então tem que ter esse cuidado. Ainda paguei uma taxinha lá, ninguém merece. Ah, Por então é causa isso. disso. Entendi. Então é isso, Karine. Gostaria de agradecer você mais uma vez. Você sabe que eu uso sempre o seu portfólio porque você foi uma noiva completa, foi uma noiva que se dispôs a fazer coisas que às vezes as outras ficam, eu não vou fazer isso, eu tenho vergonha. E foi o seu casamento, foi do seu jeito, foi essa sua personalidade de querer sempre mais. Você lutou para isso, né? Você deixou de fazer muitas coisas, deixou de sair porque você tinha dinheiro para casamento, você pediu ajuda quando você precisou, né? Verdade, gente. Então, assim, vale muito a pena. Se você quer muito uma coisa no seu casamento, você já viu que realmente está difícil de você conseguir, mas você vai passar e vai se arrepender de não ter botado aquilo, pede ajuda. Vê se alguém pode te ajudar, se os seus padrinhos fazem força-tarefa. Meus padrinhos fizeram força-tarefa para me ajudar e ajudar o Rodrigo. Então a gente recebeu a ajuda das pessoas quando a gente engoliu o orgulho e começou a aceitar que os outros poderiam participar desse momento financeiramente também. Cadê o noivo? Vamos chamar o noivo? Ele tá aí? Tá, peraí. Oi! E aí? Fala aí, rapaz, tudo bom? Estamos Eu falando sou o aqui, marido dela. estamos falando aqui sobre o dia do casamento de vocês. Maravilhoso, melhor dia da minha vida, da Tem nossa. uma pergunta aqui para você, ó. E o Diga. noivo, o que ele mais gostou disso tudo? Bem, assim, se eu pudesse juntar. Pra mim foi tudo perfeito, né? Mas assim, o que eu mais gostei é difícil, porque foi tudo muito bom. Mas não sei, assim,
Para o homem, eu acho assim, tu se sente muito bem quando o atendimento é excepcional. Porque assim, a parte da mulher é ter tudo bonitinho, as coisas bem arrumadinhas, aquela parte da delicadeza que a mulher tem. Mas assim, o atendimento, eu digo, pelo menos para mim, né, da minha parte, foi sensacional. E assim, eu tava lá, tava brincando, todo mundo dançando, claro, fora a cerimônia que foi sensacional também, mas falando da festa, lá dançando, todo mundo. Aí quando eu olhava para trás, tinha uma pessoa assim, qual é? Cervejinha? Qual é? Alguma coisa? Marido da Luciana. Aí eu falava assim, caraca, Marina, eu tô me sentindo benzão. Aí eu me sentia melhor ainda porque eu olhava pra Karina, ela olhava pro lado, quer uma vodka, quer alguma coisa? Então, pô, se sente bem, assim, com o atendimento excepcional. E fora o que os convidados também falaram que o atendimento foi impecável. É assim, na festa a gente pensa que é só com a gente. Mas não, entendeu? Como os convidados me deram esse feedback, ó, foi tudo 100%, o atendimento foi show, aí eu fiquei tranquilo, entendeu? E ele priorizou muito o atendimento. Realmente foi uma coisa que ele fez questão de ir, de experimentar os drinks do barman, de tudo. Então, ele ficou com essa parte da galera, do feedback dos convidados positivo. Assim. Como vocês estão pagando pela festa, então, assim, vocês têm o direito de querer provar tudo, entendeu? Cara, a gente foi num degustação de drink. Então foi mais ou menos assim, a gente saiu de lá até um pouco alterado, porque foi muito drink que a gente bebeu, mas tinha que provar, porque a gente sabe, a gente vai para a festa, aquele drink não estava legal, não, a gente fez questão de estar tudo 100%, entendeu? Obrigada, amores, um beijo para vocês. Obrigado a vocês. Sabe que sempre podem contar comigo, né? Com certeza, claro, como que não? A gente já criou um vínculo de amizade, a Karine sabe disso. Eu só gostaria de agradecer muito a vocês essa chance de deixar eu participar da vida de vocês. Ai, foi sensacional. Obrigada. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu a live. Eu vi algumas meninas aí, algumas noivinhas falando que viram o nosso álbum, que estão aqui fazendo um esforço para ver a live, que estão carregando o celular aí agora para poder conseguir assistir. Isso é muito legal, esse feedback de vocês. A gente realmente está aqui nos disponibilizando de um tempo, de um horário para falar nossa experiência, para que a experiência de vocês seja incrível nesse dia. Igual a nossa foi, gente. Vai ser maravilhoso. Pede muito a Deus para orientar vocês e não tenha medo. Vai ser um dia inesquecível, pode ter certeza. Tá bom, tudo isso aí que ela falou, Luciana Guerra, ó, pode ir que não tem essa não, ela é sensacional. Show de bola, perfeita, 100%, 110, bota aí 110. Obrigada, beijo. Valeu, gente, tchau, tchau. Beijo!